a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos, onde poderão ouvir as maiores angústias e dúvidas dos pais vividas na primeira pessoa e também, sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas em sono infantil a clarificar os temas mais controversos nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais que gostam de dormir. Hoje temos connosco a doutora Helena Loureiro, médica pediatra, mestre em Ciências do Sono, diretora do Serviço de Pediatria do Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca e responsável pelo Centro de Sono Pediátrico do mesmo hospital. Acompanha crianças e jovens em consultas do sono há cerca de 13 anos. Bem-vinda, doutora Helena. Obrigada por ter aceito o convite em participar neste podcast. E gostaria de começar este episódio com um dado que, embora seja muito conhecido a nível mundial, parece ainda estar despercebido. Em Portugal, os estudos informam que entre 35% a 75% das crianças apresentam perturbações do sono. E estes dados encontram-se mais a nível da idade pré-escolar, contudo sabemos que os distúrbios de sono começam já desde o primeiro ano de vida e, portanto, esta é uma problemática muito conhecida por todos nós. Mas quando olhamos para os profissionais de saúde e para as escolas, parece ainda que é uma temática que ainda não é muito abordada. Dormir é ou não é importante, doutora Helena? Eu diria mesmo que é fundamental, não é? Como sabemos, o sono é completamente fisiológico, não é? Nós precisamos de dormir para outro dia estarmos acordados, é tão simples como isso. Mas sabemos hoje em dia, do ponto de vista científico, muita medicina do sono tem evoluído nestes últimos anos e, portanto, sabemos que é fundamental, sobretudo, e vou falar sobretudo da idade pediátrica, não é? Para que as crianças possam aprender aquilo que lhes pertence ao outro dia, para estarem calmos, para terem tolerância a todas as contradições e as contrariedades que vão enfrentando ao longo do dia e também para terem uma maior resistência às infecções, etc. Portanto, dormir eu diria que é fundamental. E depois, uma criança que é bem educada a dormir vai ser um adulto com... Primeiro um adolescente, que também temos muitos problemas de sono nos adolescentes, mas mais tarde um adulto com muito menor problemas de sono. E então aí nós temos a batalha ganha, porque uma pessoa adulta que dorme mal tem normalmente muitos problemas a nível das saúdes das doenças do século XXI. Doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, por aí fora, e portanto tudo isso pode começar em idade pediátrica. Daí que eu acho fundamental saber de sono em todas as idades, mas enfim, a parte que me toca e vou defender a minha dama na pediatria, eu acho mesmo fundamental. E há alguma idade em que os pais se devem preocupar mais com o sono na infância? Eu acho que não é preocupar, mas é desde o início, desde que temos um bebê recém-nascido, nós devemos estar atentos a esse aspecto da vida. É um aspecto fundamental. E, portanto, eu diria que termos um recém-nascido que dorme bem é muito bom e vamos educá-lo logo desde o início e vamos poupar uma série de problemas mais tarde. Portanto, eu diria que é um investimento muito lucrativo. Se me disser, mas um bebê acorda durante a noite, com certeza, os bebés têm que dormir e comer, tem aquilo que se chama um sono polifásico e, portanto, é natural que os pais tenham que acordar. Mas não é necessário passar a noite inteira a pé, porque se tem um bebê recém-nascido. Porque isso muitas vezes faz com que as mães, e os pais, enfim, mas mais as mães que estão mais atentas a esse pormenor, fiquem muito cansadas e, portanto, a sua relação depois com o bebê fica deteriorada. Eu sou completamente pró-aleitamento materno, portanto toda a gente me há de ouvir dizer, ok, dê de mamar ao seu filho. Mas não é preciso passar a noite a pé a dar de mamar à criança, não é? Porque isso cansa muito e a pessoa cansada depois não tem a mesma qualidade no dia em que tem que estar apta para cuidar do seu filho e ter tolerância a tudo aquilo que lhe vai acontecer. Portanto, eu diria que é no início da vida que se ensina a dormir bem. Muito bem. E, portanto, o sono do bebê acaba muitas vezes, diria quase todas as vezes, por influenciar também o sono dos pais. O sono dos pais. Não é? Eu diria que a melhor coisa para uma família funcionar bem é ter uma criança a dormir bem. É meio caminho andado, porque quando o bebê, criança, enfim, mesmo até aos adolescentes, não dormem bem,
Os adolescentes, obviamente, de uma maneira diferente, mas nas crianças pequenas solicitam a presença dos pais. Há aquelas contrariedades todas, esperem para a cama, portanto, aquilo fica tudo uma irritação pegada à hora do jantar e depois disso. E, portanto, às tantas, as pessoas não andam contentes, não é? E dormir deve ser uma coisa super calma, super tranquila, muito bom. Outro dia acordamos muito melhor, etc. Tudo uma maravilha. Se as pessoas à noite estão muito zangadas porque não vai para a cama e porque já disse 10 vezes e por... Quer dizer, não vai correr bem, não é? Está-se mesmo a ver. E, portanto, uma criança que dorme bem, a família funciona. Se não dorme bem, pois vamos ter muitos problemas, sim. E temos 30 e tal % de crianças que não dormem bem. A realidade é essa. E se pensarmos assim, bom, há muita patologia, doenças, quero dizer, que podem condicionar distúrbios do sono, sim, há. Mas a maioria destas crianças todas, 30 e tal %, são coisas comportamentais. E, portanto, coisas comportamentais nós controlamos-las desde o início, ok? Não é depois quando a coisa está muito instalada, que aí normalmente é mais difícil. Portanto, eu acho que é uma coisa muito fisiológica. As pessoas têm que pensar, ok, a humanidade está cá porque as pessoas dormem e ao outro dia estão acordadas e depois voltam a dormir, não é? E, portanto, é assim. Então vamos dormir de uma forma natural, nada de cá de muita confusão, nada de ser uma preocupação extrema para. Não, é normal. Portanto, ok, as crianças podem solicitar esta ou outra coisa e nós resolvemos pontualmente, mas resolvemos na hora, não deixamos arrastar. E este é também um dos objetivos deste podcast, é ajudar os pais a refletir sobre o sono, a importância do sono e também ajudar a ter algumas estratégias para, em conjunto com a família, melhorarem o sono do seu filho e o deles, obviamente. E entramos aqui também noutra temática que muitas vezes é abordada e os pais perguntam, que é a rotina do sono. Hoje em dia a nossa vida é muito acelerada, parece que estamos muitas vezes em contrarrelógio, muitos pais trabalham por turnos e alguns têm dificuldade em estabelecer uma rotina antes de dormir. Ter uma rotina antes do sono é importante e em que sentido é que pode melhorar a qualidade e a quantidade do sono da criança? É muito importante. Isto aqui temos que definir, portanto, a pediatria, a grande coisa da pediatria é que vai desde o recém-nascido até aos 18, por enquanto, talvez daqui a uns anos até mais tarde. Portanto, é o período em que o ser humano mais se altera em termos de vida, em termos de hábitos, em termos de rotinas, em termos de tudo. E, portanto, eu gostaria de dividir talvez essa pergunta em duas ou três fatias. Primeiro, os pequenos lactentes, recém-nascidos pequenos lactentes, não é? Claro que a rotina é óbvio, porque a pessoa deve fazer a sua vida e ensinar àquele bebê, ok, faço isto agora, a seguir faço aquilo, etc. E os bebés pequeninos, com quem o diálogo, enfim, que se deve sempre dialogar, porque é assim que os meninos aprendem a falar, quando falamos com eles, mas não percebem bem o alcance do que se está a dizer, mas percebem as nossas atitudes. E, portanto, se a coisa foi sempre feita de uma forma rotinada, isto vem a seguir a isto vem a seguir àquilo, eles ganham confiança em quem cuida e isso é muito importante. Quando temos uma criança que já fala, obviamente nós podemos negociar muito melhor, mas isso não implica que se ceda a pressões, porque os miúdos são pessoas e como pessoas que são, gostam muito de puxar a brasinha à sua sardinha, não é? Portanto, a gente só deixa ir a brasinha se quiser, não é? É preciso que as pessoas saibam isso. Agora, pôr a rotina é fundamental, sei lá, dar um exemplo. Se é lavar os dentes, ou vestir o pijama, lavar os dentes, dar um beijinho ao resto da família, ir para o quarto e ler uma história, não é isto tudo ao contrário. E quando isto se faz diariamente, o que é que acontece nas pessoas? Começam a baixar os níveis de atividade e, portanto, começam a dizer, ok, está na hora de eu ir fazer o e, portanto, tudo isto se vai acontecer, ok, e a seguir eu vou para a caminha e faço o E isto acontece, isto é verdade, está provado cientificamente. Sim, uma previsibilidade, eles sabem o que é que vai acontecer a seguir, sabem o que é que se espera deles e ficam contentes quando fazem e quando o adulto, cuidador, reconhece que eles fazem aquilo que se espera, porque também é muito importante dar o feedback aos miúdos, não é? Nós esperamos assim, ok, mas eu devo dizer, fizeste muito bem, é isto que a mamãe queria, é isto que o papá queria, é o esperado. E, portanto, os miúdos querem nos agradar, ok?
e não querem irritar ninguém. Portanto, quando se faz uma coisa bem feita, o estímulo positivo é muito importante. E se isto for feito, não é preciso demorar muito, isto é um quarto de hora, 20 minutos, mas na verdade os miúdos começam a baixar os níveis de atividade e adormecem muito mais facilmente. E haver consistência nessa rotina é fundamental. Coerência e consistência. E nós temos os pais trabalhadores por turnos, hoje em dia há muitas pessoas a trabalhar, e aquilo que eu costumo dizer é tentem que a rotina dos miúdos seja o menos alterada possível. E quando dizem, ele tem que ficar à minha espera, eu só chego à meia-noite e tal. Então, e o miúdo estará capaz ao outro dia de ir para a escola? Se calhar não, portanto temos que pesar bem, e os miúdos não têm culpa que os pais trabalhem por turnos, é uma necessidade, é aquela família, claro que eles têm que se adaptar àquilo. Sei lá, se for um dia em que esporadicamente ok, se for uma coisa muito, muito frequente, estraga-lhes completamente a rotina. Outra coisa que nós vemos muito na prática clínica diária são os filhos de pais separados, não é? Porque, na verdade, aquilo que eu costumo dizer é assim, ok, já é complicado para os miúdos viverem em duas casas. Hoje em dia muita gente tem as guardas partilhadas, é assim que está estipulado e há muita gente a defender esse tipo de atitude. Agora, tentem manter as rotinas o máximo possível iguais, em termos de horas, em termos até daquilo que se processa até a criança ir para a cama. E isso aí não é muito fácil, devo-vos dizer, porque na verdade parece que as pessoas fazem disso um bocadinho de jogo. Aqui na minha casa ficas acordado mais um quarto de hora, isto é que é muito fixe e não sei o quê. Não é nada disso, não é? Isso é prejudicar a criança, e eu acho que os adultos têm alguma responsabilidade em manter isto igual. Podem não se dar bem um com o outro, isso não quer saber, mas que mantenham isso em relação ao filho, é o objetivo, não é? E uma rotina de sono que haja muito estímulo acaba por roubar tempo de sono à criança, que é fundamental para o dia a seguir. O que eu costumo dizer é assim, pronto, quando é um primeiro filho é uma situação, não é? As pessoas estão completamente voltadas para aquele bebê, organizam a sua vida, o bebê, a criança pequena, enfim, organizam a sua vida em função daquela criança. Quando é mais do que um, às vezes não é fácil, não é? A pessoa tem miúdos de várias idades e dizer, ok, este precisa disto, este, aquilo e daquilo outro. E portanto, às vezes é preciso ensinar as pessoas a organizar a sua vida. Agora, a partir do momento em que se organiza, tentem manter uma coisa consistente, que é muito mais fácil, não é? E sair um pouco da rotina e ir jantar fora. Às vezes há pais que são reféns das rotinas. Vamos lá ver. Uma criança quando vem, isto às vezes eu acho que a pessoa tem que ser sensata, não é? E é assim, um bebê quando vem para uma família. E mais uma vez eu volto a dizer, se é um primeiro filho, pronto, as pessoas andam à volta daquele bebê, não há dúvida nenhuma, pronto. Se é um segundo ou terceiro, o coitado tem o mesmo direito, não é? Portanto, mas tem os irmãos, não é? E portanto, a vida daquela família é assim, ou seja, aquela criança tem que se adaptar. Agora se me pergunta, e jantar fora todos os dias? Pois, temos pena, não. Claro que não, porque isso vai estragar completamente qualquer rotina, não é? Se é ir para as compras de Natal ou para a praia até às 500, se calhar também não, porque na verdade isso prejudica os bebés, não é? E portanto a pessoa terá que fazer algumas cedências, sim, tem. Agora, ficar refém disto, não. Aquele bebê adapta-se à rotina daquela família, sobretudo se tiver irmãos, porque os irmãos... Outra coisa que, por exemplo, nós vemos muito é quando é um primeiro filho, ele durante o dia ninguém fala em casa na altura da sesta. Quando é o segundo, ele fala-se à vida a bater com as bolas nas paredes e não sei o que, coitadinho. A família dele tem um irmão que dá com as bolas nas paredes. Coitado, pronto, é chato para as paredes, mas na verdade o miúdo tem que se adaptar, não é? E é isso que as pessoas têm que saber lidar e também desmistificar um bocadinho, não é? Isto é o que eu digo, dormir é o mais natural que há. Uma criança que é ensinada a dormir bem não dá confusão nenhuma. Não me venham com coisas, não é por isso que a natalidade não aumenta. Porque as pessoas dizem, não tenho mais filhos, que horror, não durmo, não sei o quê. Não. É preciso saber fazer as coisas. É para acontecer muito bem. Uau. Entramos agora num dos temas, acredito eu, que divide mais opiniões na comunidade dos pais. Diria que até mais de mães. A partilhar a cama com o bebê. É ou não é um problema? Já vejo a doutora Helena a suspirar. Por um lado sabemos que facilita de alguma forma, dizem, mas por outro sabemos que há riscos associados a esta prática. Bom,
Então, enfim, isto é um aspecto muito cultural, não é? E muito de modas, ok? Agora, há uma parte que é científica, não é? E eu sou médica e, portanto, eu não consigo ver as coisas de outra maneira. Portanto, eu posso falar disto em 2 grupos etários que me preocupam muito. Primeiro, o recém-nascido e o sino de morte súbita do lactente. Nós sabemos que é uma coisa que existe, acontecendo numa família, marca para sempre a vida daquelas pessoas e, portanto, nós não sabemos ainda do ponto de vista científico porque é que isto acontece. Há muitas teorias para explicar, o que quer dizer que não se sabe, não é? Porque se houver só uma é porque era a explicação. E, portanto, hoje em dia o que se pensa é uma teoria que se chama o modelo de triplo risco. Basicamente é o quê? É termos uma pessoa vulnerável, é termos uma pessoa num período crítico do seu desenvolvimento e temos um trigger, ou seja, um fator de risco. E estes 3 fatores conjugam-se e nós temos a desgraça instalada. E, portanto, quando as pessoas me dizem mas é tão bom ficar com o miúdo e ele sente-se tão bem, e é uma questão de vínculo, etc., eu digo assim, ouça, como é que pode pensar isso se este risco existe? Está confortável com este risco? Mas isso só costuma acontecer aos outros. Não, acontece na casa das pessoas. Nem ninguém sabe porque é que vai acontecer. Portanto, pôr uma criança em risco, pôr uma família inteira em risco, eu penso, na minha opinião de médica, é um completo disparate. Okay? Depois dizem, mas a história do vínculo, sim, ok, mas vínculo é quando a pessoa está acordada, quando as 2 pessoas conseguem interagir, quando o miúdo percebe, ok, a minha mamãe dá muito colinho, dá muito abracinho, muito beijinho. Para dormir, desculpa lá, a pessoa dorme melhor na sua cama. E eu não quero fazer publicidade, mas agora há uns berços muito práticos para isso, que é ali ao lado. Portanto, a pessoa está a ver, a pessoa chega lá se quiser. Porquê é que mete o miúdo no meio do pai e da mãe? Eu não consigo que ninguém me explique isto de uma forma lógica. Isto é um aspecto. E isso vai intrigar noutra faixa etária, que é, eu quando ponho um bebê a dormir no seu berço e o ensino a dormir ali, obviamente não estou a falar de um recém-nascido até aos 28 dias, não é? Mas de um pequeno lactente, em que tem que saber autorregular-se, tem que saber acalmar-se, eu tenho que lhe garantir segurança. E, portanto, eu estou a arranjar tudo seguro para aquele bebê dormir. Eu pô-lo no meio do pai e da mãe, não estou. E as pessoas, se souberem isto, eu não percebo como é que alguém consegue fazer isto tranquilamente. Eu não conseguiria, ok? Agora, na verdade, quando eu ensino um bebê a dormir no seu berço, eu estou a ensinar-lhe autonomia e isso vai entrar noutra faixa etária dos 3 anos, 4 anos, 5 anos, em que se eu tenho um bebê autónomo para adormecer e que não precisa de 50 coisas, de white noise, de musiquinhas, de coisas à volta, de não sei o quê, eu tenho um miúdo que dorme lindamente, é autónomo. E para ser autónomo eu tive que o educar para saber ir para a sua cama, saber que é ali que lhe pertence adormecer e fazer ao óleo muito tranquilamente, sem muletas. E quais são os riscos que um recém-nascido corre quando partilha a cama com os pais? São vários, porque, primeiro, enfim, o período crítico é entre os 2 e os 4 meses, eventualmente 6, ok? Hoje em dia, mas nós queremos os bebés no quarto dos pais, room sharing, como isso se chama, até 1 ano mais ou menos. Enfim, depende depois das pessoas, mas 6 meses, 1 ano. Bed sharing, nunca. Partilha de cama? Partilha de cama, nunca. Isso é o que está escrito por todas as associações mundiais de sono. Porquê? Porque as pessoas hoje têm uma vida agitada, porque fumam, porque quando são bebés pré-termo piora um bocado, quando estamos na altura do inverno com as infecções respiratórias o risco aumenta enormemente e, portanto, e depois as pessoas andam cansadas e adormecer em cima de um bebé pode ser catastrófico. E uma vez que isto aconteça na família, eu digo, eu já vi, é a desgraça mesmo. A pessoa não se levanta bem, nunca, não levanta a cabeça depois de uma coisa destas. E portanto, não facilitemos, não é? E eu acho que é importante preparar nessa fase a autonomia para depois uma criança de 2, 3 anos ir para a cama bem, sem necessitar realmente. Não quer dizer que não se fique lá, que não se vá dar um abracinho, 50 mil beijinhos, isso é muito importante. O contacto, o afeto, claro que sim. Agora, dar autonomia, mostrar que a casa é segura, que não lhe acontece nada, que aquele é o quartinho que os pais acharam para ele, arranjaram para ele, com tudo aquilo a que tem direito, não é? E que ali está muito seguro, é o mundo dele, é ótimo, está seguro, portanto...
deixe lá estar. Há pouco a doutora Helena falou de uma questão importante que é da vinculação. Ouve-se muito que eu partilhar a cama com o meu filho, estou a promover a vinculação com o meu filho, estou a trabalhar a parte emocional dele. Epá, eu acho que a dormir, as pessoas estão a dormir, vá. É assim, eu não percebo, quer dizer, não acho que isto vincular alguém é eu estar lá para quando a pessoa precisa, ok? E se a pessoa está acordada quando precisa e eu estou acordada quando lhe dou. Dar a pessoa a meter ali no meio do pai e da mãe. O pai está lá e eu não lhe estou a ligar nenhuma e o filho também está a dormir e eu também quero. Portanto, quer dizer, desculpem, onde é que está a vinculação aqui? Eu custa-me entender e, sobretudo, eu até diria, ok, se isto não tem risco nenhum, siga. Mas tem risco. Isto está cientificamente provado, ok? Não facilitemos, é só o que eu peço. E a longo prazo, haverá também consequências para a criança mantendo esta dependência dos pais para dormir? É uma criança que não é segura, que de alguma forma acha que dormir precisa de uma série de condicionantes que, se não tiverem, depois é muito difícil, não é? E uma pessoa, para dormir bem, precisa estar segura, não é? Isto é desde os animais que é assim. As pessoas precisam de segurança para dormir, para se deixar ir, para o outro dia acordar muito bem dispostos. Se eu condiciono uma criança a dizer, não, tu para dormir precisas estar aqui ao pé, mas porquê? O que é que acontece se não tiver? Acontece alguma coisa, vem cá algum ladrão, alguma coisa, pois os miúdos estão muito sujeitos à informação que não sabem interpretar. E, portanto, eu estou-lhes a passar a mensagem, não, ficas aqui porque não é seguro. Não, eu devo deixar o meu filho conhecer o mundo, dizer, ok, eu estou na minha casa, estou seguro, estou ótimo. Portanto, eu durmo. Trabalhar a criança, a segurança da própria criança neste autonomia. processo. Eu não estou a criar um miúdo para estar debaixo da saia, eu estou a criar um miúdo para o mundo. E, portanto, eu tenho que lhe dar autonomia, ferramentas para isso. Eu acho que o dormir é um ótimo tema para conseguir isso. Sem dúvida. E fora as consequências para o casal, eventualmente. Bom, também. Eu já não falo, mas eu tenho muito isso na consulta, não é? Usarem os miúdos, enfim, com propósitos menos adequados. Mas isso seria outros 500, Joana, para falarmos, porque mas pode haver também estas consequências para o casal, mantendo esta partilha de cama com a criança. Claro, perturba, embora, enfim, como dizia no outro dia, há gente muito criativa, claro que sim, mas na verdade não é suposto. Aquela cama é daquelas duas pessoas, o pai e a mãe. Não é suposto lá estar ninguém a mais. E sobretudo quando são pais separados e os filhos passam a dormir com um ou com outro, então aí é a confusão instalada. Mas pronto. Faço-lhe agora uma questão que talvez seja das mais comuns no primeiro ano de vida. O que diria a uns pais que lhe dissessem em consulta: doutora Helena, não consigo deitar o meu filho na cama dele, se o coloco lá, chora automaticamente, mas se deitar na minha, adormece rapidamente e é a única forma que tenho de dormir e sobreviver. Pronto, eu percebo que as pessoas às tantas estão tão cansadas que o que querem é dormir 5 minutos e, portanto, enfim, arranjam as suas estratégias para conseguir isso, não é? Na verdade, eu costumo dizer que eu saiba, não se vendem camas de faquir ainda para as crianças e, portanto, aquilo não tem picos, aquilo é uma caminha boa. Portanto, há que ensinar aquele bebê que é ali que tem que dormir. Um bebê que não fala, que teoricamente é a minha atitude que o faz perceber que é isso que eu espero dele, ok? E, portanto, eu devo treinar e perceber sinais de sono num bebê e deitá-lo sonolento, mas acordado, ok? E o miúdo começa a perceber, ok, aqui é o sítio onde eu tenho que dormir. E se eu fizer isto durante o dia em que eu estou teoricamente mais folgada e ensino isto, é muito mais fácil depois conseguir isto à noite. E lá está, voltamos a entrar. Um bebê que adormece bem na cama dos pais, pois mais ninguém dorme, porque depois fica tudo miúdo a pontapés, mexe-se, como é óbvio, não é? As outras pessoas também não estão à vontade, etc. Portanto, ninguém dorme bem, mas pronto, dorme-se mais 5 minutos. E é por isso que as pessoas o fazem, por cansaço extremo, não é? É a única maneira que têm de sobreviver, e isso percebe-se. Mas, na verdade, tudo isto exige um trabalho de treinar a criança a adormecer na sua própria cama, ok? E dizer, é muito bom, quando eles começam a entender, e eu diria que a minha expressão a dizer, ai que cama tão linda, ai uns lençóis de princesa, a criança, a menina ou o rapaz, não interessa, percebe, ok, isto aqui é bom, a mamãe está contente e diz que isto é muito bom. Portanto, eu quero estar aqui. Depois disse, ai que lindo, dormi
cresceu tanto, etc, etc. E eu disse, ok, isto talvez até tenha algum lucro, então vamos lá. Agora, se eu não dou isso, se eu não dou um reforço positivo, se eu não estimulo, não dá, percebem? Os mitos têm que ser trabalhados nesse aspecto. Alguns, outros que é logo desde o início, nem vale a pena, não é preciso, aquilo está automático. Agora, quando existe, sim, tem que ser trabalhado. E, portanto, é fundamental estimular a competência de autonomia do sono desde o início. Completamente. Desde o início, eu não estou a dizer, enfim, um recém-nascido, obviamente, tem que ficar nos tais berços, que não quero dizer o nome, mas toda a gente sabe o que é que eu estou a falar, ao lado, não é? Perto. E, portanto, trata-se do bebê, ok, e depois vai dormir àquele berço onde eu estou a ver, onde eu chego com a mão, onde eu, enfim, posso fazer alguma coisa, posso intervir rapidamente, não é? Evito ter o miúdo no meio de mim e do companheiro, não é? E eu aí já estou a promover alguma autonomia, que se eu fizer isto bem, isto vai seguir muito bem. E não vai haver problema, isto previne-se. Okay. A verdade é que esta prática tem vindo a aumentar, a prática do bed sharing. Eu sei, e porque há muitas teorias a defendê-la. Alguns pediatras que recomendam esta prática. Pronto, eu só digo assim, ok, se estão confortáveis com o risco, eu não estou. Eu não estou confortável com o risco. E, portanto, penso que o risco que se corre não se sobrepõe de modo algum ao benefício. Ou antes, sobrepõe-se ao benefício que a pessoa pode tirar dessa prática. Agora, que é muito bom dar colinho e estar ali com os bebés ao colo, só quem nunca deu é que não sabe. Claro que é ótimo. E eu sou pró-colo sempre. Essas histórias, não dê-me de colo que fica mimado. Qualquer. Alguém tem mimo por causa disso. Não. Colo é muito bom. É para dar. Acordado. Vai fazer vai dormir, ok. No final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe. Vamos trocar o sono por miúdo. Se tivesse de dar um conselho a futuros ou recentes pais, qual seria o seu melhor conselho sobre sono? Well, desculpem, mas é que eu agora lá em casa ando a falar inglês, desculpem, sei-me naturalmente. Bem, o que é que eu diria? Eu diria que é fundamental isto que acabámos de conversar, Joana, promover a autonomia, ok? Uma criança que dorme bem, de uma forma autónoma, é uma família saudável. E isto eu diria que as pessoas talvez não tenham a noção do que nós vemos em consulta. Mas há grandes distúrbios da vida familiar quando uma criança não dorme bem. Portanto, estamos a falar de meninos saudáveis, obviamente, são crianças com patologia, a conversa pode ser outra, mas promover a autonomia, eu diria, é uma máxima que as pessoas devem adotar. Ainda antes de pensarem, antes de terem o seu bebê. Depois, obviamente, o bebê modifica muito a maneira de estar, mas se a pessoa tiver este princípio, eu acho que as coisas vão correr bem. Eu gosto muito de acreditar nisto e está provado cientificamente, não é da minha cabeça, talvez da minha prática clínica, que já levou uns anos, mas está provado cientificamente. Mas concorda que os pais ainda não estão muito informados sobre esta temática? Concordo que há muitos mitos que as pessoas defendem, que não têm qualquer suporte científico. Concordo que as pessoas assumem riscos achando que estão a fazer bem por um lado, mas não tendo em consideração os riscos que estão a assumir. Concordo que as pessoas dizem, isto é uma fase, e depois às tantas a fase vai nos 5 anos e depois já ninguém aguenta e depois anda tudo cansado e embirrar uns com os outros, porque uma criança que não dorme bem, obviamente chega ao fim do dia, está muito alterada, não é? Está agressiva, não obedece, não nada, e portanto às tantas anda tudo aos gritos, e isso não é saudável, não é? Nós queremos uma coisa tranquila, porque na verdade os pais estão pouco tempo com os filhos, então vamos aproveitar o tempo que estão de uma forma útil, agradável, tranquila, boa para todos. E o sono de qualidade faz muito impacto nesse aspecto. Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com um convidado especial que vem falar-nos sobre a sua realidade de privação de sono nos primeiros meses de vida do filho. Pais que dormem mal não estão sozinhos. Estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão. Os
pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Só grandes músicas.